TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento. O cuidado que você merece. Cibrama. Em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor. Você bonito na festa. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Eleições 2022 aqui pela TV Santa Maria, canal 19, também nas nossas redes sociais. Vamos lembrar aí, Janine, o pessoal pode nos assistir pelo Facebook, YouTube e Instagram da TV Santa Maria, tudo ao vivo. Bom, nós vamos seguir aqui com os nossos debates. Nós vamos ter agora, vou passar já a bolinha em seguida para a nossa mediadora, nossa colega aqui da TV Santa Maria, a Débora Evangelista, que vai nos trazer agora nós temos convidadas agora, na verdade, né? As nossas convidadas, deixa eu achar aqui o nomezinho de todas elas, que eu já quero falar, né, Janine? Tens aí, aqui, me dá aqui o teu, pegar a colinha aqui, ó. Então agora nós temos o tema Mulheres na Política, a mediação é da Débora Evangelista. Vamos ter aí, ó, já está aqui conosco, Marquita Quevedo, coordenadora da ONG Igualdade, a advogada Sandra Rebelato e a empresária Ana Neri. Portanto, elas já estão aí, ó, vocês já estão vendo todas elas na tela aí, ó, já está ali estão no nosso outro estúdio aqui. E então, agora, Débora, boa tarde às nossas convidadas, tudo com vocês. Mulheres na política é o tema que nós vamos abordar agora. Deixa conosco, Godoy, deixa conosco. Muito boa tarde, então, aos nossos telespectadores que hoje nos permitem entrar nas suas casas de forma mais objetiva, ao vivo, trazendo para você a TV Santa Maria na sua casa, no seu lar, sempre com uma atualidade. Afinal de contas, hoje, dia de eleições, você acha que a gente ia ficar de fora? Não, não vamos ficar de fora. Estamos aqui, vamos participar desse processo eleitoral contigo. E hoje eu tenho aqui 3 convidadas maravilhosas que eu acho que todas têm muito para contribuir com esse tema, afinal de contas, mulheres na política. E aí eu estou aqui com a Marquita Quevedo, que a gente já se conhece, né, Marquita, lá da nossa ONG Igualdade, uma pessoa, uma ativista aqui do movimento LGBTQIA+, de Santa Maria, e que também participa da política em Santa Maria. Sandra Rebelato, conhecidíssima, nossa vereadora, né, a gente conhece também de longa data, que tem uma participação muito grande, e a Nery, que também, além de ser empresária, também labuta na política também, né? Então é importante nesse momento que a gente está aí de eleições e hoje, enquanto as pessoas vão votando, a gente vê aquele movimento todo, né, nas sessões eleitorais. Afinal de contas, aquela mulherada que vai votar é uma mulherada que participa também, disponibilizando o seu nome. Por que mesmo nós somos sendo aí 53% da população, por que a gente é tão pouco representado na política? O que faz, gurias, com que as mulheres não ascendam ou não disponibilizem os seus nomes, ou aquelas que se disponibilizam acabam não sendo eleitas? Marquita, quer começar com nós? Olha, boa tarde, é sempre um prazer estar aqui nesse momento tão importante para nossas vidas e para o nosso país, né? Eu acredito que a gente tem um grande desafio ainda, né? Porque a política partidária, ela não é pensada para as mulheres. Imagina para as mulheres trans, que hoje em dia a gente está avançando nesse espaço, né? Que esses espaços são sempre construídos para homens, outras pessoas estar no poder e não nós. Eu acho que o desafio nosso ainda é esse, encaminhar a nossa população para a política, sendo que a política é o que nos diz, né? É a questão de direito, e esse espaço de poder, ela não está atrelada a nós mulheres, né? Então é uma questão histórica, né, que a gente vem desconstruindo com essas candidaturas que nós temos quanto mulheres trans, enquanto mulheres nesse espaço de poder que é legítimo. Nós temos que começar a desconstruir esse espaço, né, que é construído para empoderar outras pessoas e não mulheres como nós, né? Então eu acredito que é isso, é um passo que a gente vem nesse desafio que ainda é grande, por mais que a gente tenha avançado com a nossa candidatura, né? A gente viu um momento agora, essa semana passada, um debate numa TV que só tinha homens brancos, nenhuma mulher naquele espaço de poder, né? Então eu acho que essa é a reflexão que a gente deve fazer e pensarmos, né?
Exatamente. Sandra, a Sandra que já foi... Quantas vezes vereadora, Sandra? 2 mandatos. 2 mandatos. 2 mandatos. E por escolha pessoal, não voltei a me candidatar para um terceiro, por conta de que sempre achei que o espaço tem que ser para todos. Não podemos nos perpetuar nos espaços de poder, né? Falando da mulher na política, eu preciso ressaltar que não é um caminho fácil. Nós não fomos preparadas, aliás, os homens não foram preparados para aceitar mulheres neste tipo de canteiro do nosso jardim da política. As mulheres precisam trabalhar muito mais que os homens para atingir um espaço. Eu, particularmente, iniciei minha vida partidária ao sair da Defensoria Pública, após ter a minha possibilidade de mantença própria, independente da política, e passei então a buscar políticas públicas para todas as mulheres, não só para aquela minha cliente que eu aprendi a amar e pensava sempre que precisavam continuar tendo o meu apoio. E fui buscando abrir espaços. Neste meu tempo, eu criei um clube de Lions só de associadas mulheres. O que aconteceu? Isso no ano de 2000. O que aconteceu com isso? A minha política, a minha bandeira estava continuando a existir e eu a carregá-la nos ombros. Na sequência, este meu clube de Lions foi convidado para entrar para o Conselho Municipal das Mulheres. Um pedido legislativo de uma presidente da época, Terezinha Motzi. E o Lions, então, ficou membro do Conselho Municipal das Mulheres. Neste meio tempo, eu não era mais presidente daquele meu clube de Lions, fui indicada para participar do clube do Conselho Municipal. Quando eu cheguei no Conselho Municipal, eu senti necessidade de que as portas do Legislativo precisavam ser colocadas à disposição de mais mulheres. E foi aí que me candidatei. Meu partido político, na época, ficou meio assustado, porque poucas mulheres tinham participado deste processo. E a minha natureza é ser muito ativa e busco alternativas de solução para os problemas que existem, e daí já passei a liderar o partido, daí já fui presidente do Legislativo, que foi uma honra grandiosa para mim. Foi um ano de bastante dificuldade, porque os meus colegas homens não tinham aquela tranquilidade de serem mandados por uma mulher. Este é o grande problema nosso, das mulheres no poder. Passou-se mais um tempo e voltei, então saí da presidência, voltei a minha cadeira no Legislativo Comum e continuei fazendo um trabalho de empoderamento das mulheres no campo político. E essa foi a minha bandeira grandiosa, e que eu hoje já sinto resultados. Nós já temos mais mulheres na política. E é isto que me deixa feliz neste tempo, que eu já não estou mais na profissão de advogada, eu não advogo mais,
eu não trabalho mais em nenhum cargo público e estou muito feliz porque as mulheres estão se alertando que são necessárias nos espaços de decisão. E nós precisamos apoiar a todas que chegam no nosso ambiente e na nossa possibilidade de ascendê-las. E é isso que nós precisamos fazer neste tempo, que eu gosto muito da política. Mas hoje a gente vai conversar bastante sobre, vamos falar mais, porque eu sei que a senhora tem histórias e histórias de dentro daquele espaço legislativo. Ana, e a política para ti, Ana? Como é que surgiu na tua vida? Olha, a política para mim surgiu de uma forma inesperada, né? Eu comecei como estagiária de uma prefeitura e como eu sempre fui uma pessoa muito resolutiva e sou uma pessoa que a vida inteira ajudei o próximo e sempre me envolvi com as coisas, acabou que tem aqueles que a gente pode falar olheiros, né? Tem aqueles que olham as modelos, né? E acabou que eu fui descoberta, né? E assim, talvez eu tenha muito resolvido na minha mente essa questão homem e mulher na política, porque quem me deu, Sandra, oportunidade na política foram duas mulheres. Duas mulheres que me deram oportunidade e me inseriram na política. Eu fui ser secretária de uma delas, na época, Ângela Teodoro, que é vereadora, e da Beth Calil, uma mulher que conhecia todo mundo, uma mulher que assim, que tratava as pessoas muito bem, era sempre estava disposta a resolver ajudar. E eu lembro como se fosse hoje que a Ângela me apresentou para a Beth Calil e falou assim: Beth, nós temos uma mulher aqui que tem o potencial para estar na política, mas que não conhece, não entende nada de política. Então, a partir de hoje eu te entrego a Ana Nery e que tu transforme ela para o nosso meio. Gente, hoje eu posso ver, Sandra, que isso é a coisa mais linda que pode existir. Quando uma mulher acolhe outra e insere ela no meio. Então eu fui inserida por duas mulheres que tinham nome, que tinham prestígios e que precisavam de alguém que caminhasse junto com elas. Então eu tenho isso muito bem resolvido em mim, eu tenho muito bem resolvido. Como a Sandra falou, o mundo político para as mulheres é muito difícil. Não é fácil, a gente mata um leão por dia. Mas o que a gente precisa falar para as mulheres é o seguinte: as mulheres, elas já são líderes natas, só que elas não perceberam isso ainda. Por que, Ana? Se você parar para pensar que uma mulher consegue cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu trabalho, ser esposa, ser mãe, ser irmã, ser amiga, ser profissional, isso é uma dádiva, porque ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ela consegue ser bem sucedida nisso que ela faz, só que ela não entende que todo esse trabalho dela é uma liderança e que essa liderança que ela traz no mundo dela, ela pode trazer para dentro do meio político. Mas o que acontece? É o que a Sandra falou. O cenário masculino, ele não foi preparado para receber essa mulher que é decidida, que sabe onde quer chegar, que tem conhecimento. Eles não foram preparados para isso. Ótimo. E isso dificulta muito para nós, porque em relação aos homens a gente vai ter que lutar muito mais. Mas o que acontece? Eu acho que realmente o mundo masculino dificulta a nossa vida. Mas eu também, Sandra, durante esse tempo que eu estou desde 1996 envolvida com política, eu vejo também que há uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Nós também temos uma responsabilidade muito grande quando a gente tem medo, quando a gente se omite e quando a gente acaba por ceder o nosso espaço, tá? Então, grande parte da responsabilidade de nós não termos mulheres hoje na política, essa responsabilidade é nossa. Porque muitas vezes a gente não quer se envolver. Quantas e quantas mulheres eu já busquei para estar junto comigo na política, quantas e quantas mulheres eu já busquei para estar nesse mesmo meio e elas não quiseram. Por quê? Porque não é fácil, né? Porque você encara todo dia situações muito difíceis e muitas vezes elas não querem. Porque muitas vezes é verdade,
A figura masculina intimida, sim, né? Mas o que precisa ter na política hoje? Precisa ter pessoas fortes e que diga assim, pode vir que eu te apoio, pode vir que eu tô aqui, né? Porque nós, enquanto mulheres, nós não conseguimos chegar em nenhum lugar sozinhas, a gente tem muito disso. Vou muito longe não, mulheres vivem em grupo, é ou não é? Mulher quando quer ir para o shopping, o que ela faz? Ela chama outra mulher. Então, para que essas mulheres venham para a política, é preciso que tenham mulheres fortes, mulheres decididas, como nós, para encaminhar elas. E eu acho que o que falta, Sandra, somos nós enquanto mulheres, a Marquita, você dentro do teu segmento, o que falta para nós dentro de cada segmento, talvez seja isso. A gente falar mais para essas pessoas. Ei, gente, eu tô aqui, eu passei por todas as dificuldades, mas eu venci. Mas a Ana traz uma questão que eu acho que é importante, que a Marquita também fez referência antes, que é a educação política que nos falta. Porque sempre nos colocaram num lugar fora da política. Então, estar ali é sim uma dificuldade, é um desafio. E aí a gente muitas vezes não coloca, aí vem a noção assim, ó, de não colocar o nome à disposição. Então, a mulher que se desafia a colocar o nome, ela já está quebrando um tabu ali. E eu acho que a gente tem que discutir raça, crença e gênero dentro dos partidos. Enquanto não discutirmos a questão de gênero, nós não seremos só cota. Exato. A gente tem que pensar nisso. Hoje, para grande partido, nós somos cota enquanto mulher. É a questão do fundo partidário. E aí nós precisamos desses nomes, colocar ali, mas para o interesse de alguém, dos grandes, dos homens, geralmente. E aí a gente tem que discutir a questão de gênero, né? Dentro e raça dentro do nosso partido. Caso que a gente hoje, a gente é visto só enquanto cotas. Se a gente prestar atenção no horário eleitoral, a gente vê muitas mulheres, né? Sendo que a gente poderia ter muito mais representatividade nesses espaços de poder político. Mas nós, infelizmente, a gente é vista como cota dentro do nosso partido, enquanto não discutirmos, e isso passa por organizações, por movimentos sociais, por movimentos de mulheres, por isso que a gente tem que empoderar os movimentos sociais. Eu acho que é muito importante, é um desafio muito grande ainda. Enquanto a gente não estiver dentro, eu digo, o papel nosso, no nosso partido é isso, é se impor e se colocar, e às vezes é difícil para nós, né, Ana? A própria Ana sabe. Sim. Da época, dentro do nosso partido, nós temos uma voz muito forte que é masculina. Então mas a gente tem que estar desconstruindo e lutando todo dia. É isso que é muito importante. Em primeiro lugar, tem que haver a decisão da mulher. Tá? Porque o que eu digo? A mulher é dotada de uma força e de uma capacidade. Nós acabamos de conversar ali fora, Sandra. Né? Nós somos dotadas, isso aí, gente, eu não estou me achando, não estou falando aqui, e é a verdade. Nós somos dotadas de força e capacidade que não é para qualquer pessoa. Tá? Visto a nossa luta diária, visto a vida que nós levamos. Até porque é um jeito pra gente sobreviver, porque se tu for não se encorajar, né, a gente mas eu consegue. estou com muita esperança, você sabe, porque a cultura política não é só a partidária, mas a postura dos jovens está diferente. Está mudando. Podemos notar por simples coisas domésticas. Os homens estão se integrando mais na vida doméstica. A partir do momento em que ele se sente igual à mulher e a mulher igual a ele, ele também vai aceitá-la na escalada da política partidária. Porque a mulher, antes de ser política partidária, ela é política do amor. Então, este vínculo do amor, do cônjuge, da unidade familiar, às vezes, empana o brilho da mulher na vida política. Ela prefere ficar com seu marido, com a sua família, do que se colocar a bem dos outros. É difícil, sim, juntar as duas coisas ainda, mas eu tenho muita esperança que a juventude esteja progredindo nesse sentido. E vai facilitar.
e nós vamos deixar de ser apenas cota. Eu acho muito importante isso. Dentro do partido, essa discussão, gênero, raça, essa participação da mulher. Porque muitas vezes assim, gurias, quantas vezes a gente viu fulano não vai se candidatar? O partido não vai apostar na candidatura da Deborah, porque na verdade o partido está apostando na candidatura do João. É o João que vai ser eleito. A Deborah só vai estar ali para ser a cota e para puxar voto para o João. Isso a gente via. Isso aconteceu muito, várias vezes a gente viu isso, nós já passamos por isso, mas é isso que a Sandra está falando, as coisas estão mudando. Hoje, atualmente, eu estou num partido onde valoriza a mulher, onde a minha presidente nacional é uma mulher, né? A forma como ela lida e trata as campanhas é totalmente diferente, né? E eu acho que a gente não pode desistir só porque a gente chega num partido, a gente não é respeitado, não é bem recebido, a gente simplesmente tem a opção de sair para outro, né? Eu estou na política desde 1996, mas eu nunca permiti que não me respeitasse. Quanto a essa questão, e graças a Deus eu não tenho o que reclamar, eu sou respeitada, porque também olho de igual para igual, não tenho dificuldade quanto a isso, né? Porque já sofri na pele muito mais do que, assim, não vou abrir, mas já sofri na pele humilhação, já sofri na pele perseguição, já sofri assim, já chorei muito, porque a gente chora, né, Sandra? Chora, né, Marquita? Não é fácil, a gente chora, tá? Mas assim, eu tive que muitas vezes engolir o meu choro, erguer minha cabeça e dizer, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem, eu vou. E tive que fazer isso. E eu não tive uma Sandra para segurar na minha mão e dizer assim, muitas vezes, Ana, vai. Não tinha, eu tinha que engolir o choro e ir. E a gente tinha que ir e fazer isso. Mas eu acredito que as coisas estão sim, realmente mudando. Por quê? Porque hoje nós temos, como a Sandra, eu sou esposa de um coronel. Meu marido é militar, aonde as pessoas olham que muitas pessoas falam que os militares. Meu marido é um homem que me apoia, me conheceu já me conheceu gostando de política, mas eu não era do meio político, né? Eu sentei com meu marido e falei para ele, olha, eu não consigo fazer diferente. Eu não consigo estar em outro lugar se não for cuidando do próximo. Eu não consigo estar em outro lugar se não for no meio político. Meu marido não me acompanha, até porque ele é militar, nem pode. Mas ele me apoia, porque ele entendeu. Eu consegui passar para o meu marido a importância de que isso é para mim. E eu consegui fazer. Então eu encontro hoje o apoio do meu marido, encontro o apoio das minhas filhas. E o que eu penso sobre isso, Deborah? Se eu encontrei esse apoio, eu preciso ser apoio para outras pessoas. Claro. É isso. Se eu tiver esse apoio, eu preciso ser esse apoio. E hoje eu estou no meio porque eu quero ser apoio para outras mulheres e para todos aqueles que não têm voz, terem voz. E é isso que nós precisamos. Os homens, uma coisa muito importante, não sei se vocês concordam comigo, mas o que acontece? Os homens, eles podem até brigar entre eles, mas lá no fundo eles se unem e vão fazer as coisas. As mulheres, elas vivem competindo com elas mesmas. E isso precisa mudar. A gente precisa... Gente, eu tô falando, eu sou mulher. A gente tem que começar a falar a coisa como ela é, a gente tem que parar de ficar fazendo maquiagem e falar o que realmente acontece para que a gente possa mudar a situação. Porque se a gente não botar em pratos limpos o que realmente acontece nos internos, a gente não vai conseguir mudar. E a gente é muito competitiva enquanto mulher. Mas é que essa questão da competição, o homem gerou. O homem também gerou essa cultura de que a mulher compete com a própria mulher. Então, uma coisa estrutural. Mas eles se unem. Mas nós entramos talvez nesse meio e não nos unimos. Mas eles colocam. Essa é uma crença que eles criaram para nos enfraquecer. Claro. Isso é do homem. O homem colocou na nossa cabeça então, cabe a nós competimos. Então cabe a nós não sermos influenciadas sobre isso e começarmos a mudar esse jogo. Mas isso é difícil também quando a gente está lá na ponta. Nós vivemos num sistema. Claro! E este sistema, para ser quebrado e para mudar paradigmas, nós não vamos fazer de um dia para o outro. As mulheres há pouco tempo puderam votar. Vocês imaginem. Mas olha aqui, ó, até nós temos aqui, a produção nos colocou. A conquista do voto feminino completou 90 anos em 2022.
Então, quer dizer, nós vamos ter um século, daqui 10 anos vamos ter um século E nós estamos discutindo ainda coisas de lá do começo. Ó, por que eu falo para você que se isso se for incutido pelos homens, lamentavelmente as mulheres absorveram isso, né? Mas é uma estrutura. É uma estrutura. Há pouco tempo eu tive aí algumas mulheres que eu convidei para estar comigo, para a gente estar junto, tá? Aí daqui a pouco veio um outro homem, convidou elas e elas estavam, não, porque nós somos mulheres, nós temos que nos unir, temos que fazer, e fomos. Na hora H elas pegaram, me deixaram e foram com os outros homens. Tá entendendo? Eu entendo É o sistema que exige. Eu entendo que tudo influencia. Eu entendo, mas a gente precisa ter decisão. Mas nós temos que ver o seguinte: a política tem meandros que nós não conseguimos alcançar, muitas vezes. E a sede do poder é tão forte e o sistema protege esta sede do poder. Então, estimula. E estimula. Então, nós mulheres que enxergamos mais e queremos um mundo bom, tanto para homens quanto para mulheres, porque nós temos filhos homens e filhos mulheres. Sim. Então nós enxergamos melhor. Nós temos uma sensibilidade grandiosa que nos faz enxergar mais à frente do que os homens. Infelizmente, tem só 90 anos que nós estamos participando de forma antes bem tênue. Era uma coisa muito boa votar, mas tu tinha que votar no homem que o teu marido mandava votar. Sim. Então agora nós estamos nos libertando do sistema patriarcal, né? E vamos fazer com que as mulheres se deem conta do seu valor, da sua estrutura e tentar mostrar para os homens que nós não queremos competir com eles, nós queremos uma unidade para o bem das pessoas. A política, gente, segundo o Papa Francisco, é a melhor forma de se fazer caridade. Nós estamos diante de um mar de pessoas e nós estamos no poder de decisão na política. E se decidir errado é um problema muito sério. Nós vamos incomodar toda uma estrutura se nós dissermos não, o caminho não é este, o caminho será a política em benefício das pessoas. Então é isso. Mas é uma quebra de paradigma e nós estamos neste momento. A política ela é o agente transformador da sociedade. Realmente, a política ela tem que ser feita para o povo, para o cidadão. Infelizmente, durante muito tempo, a política ela não serviu para isso. Ela serviu para poder, né? E muitas vezes ela serviu para o eu próprio. Eu concordo realmente com isso que tem que ser. Mas eu também continuo dizendo para vocês que a gente precisa, sim, dar informação às mulheres, sim, e elas precisam também entender, sabe, que a decisão é dela. A gente diz, olha, a decisão é sua. Você pode mudar as estruturas, mas para mudar as estruturas você vai ter que vir. Porque não adianta, gente, o que muda as coisas é a política. Eu posso ajudar, eu posso fazer uma ação social e ajudar 100 mulheres. Muito bom, só que vai chegar num determinado ponto em que eu não vou conseguir mais fazer, porque já não depende mais dessa ação, depende de outros fatores que a política pode mudar. Aí é que vem aquilo que a gente fala. Quer dizer, não é um convencimento da pessoa. Não adianta eu querer convencer a Marquita para a Marquita ser candidata. Não adianta eu tentar convencer a Ana. Eu tenho que dar educação política. Isso. Nós tivemos uma fase que a gente tinha essa possibilidade. E até dentro dos próprios partidos tinham programas de educação política. O que é educação política? Hoje, nas escolas, a gente não pode mais falar em política por quê? Não se pode. Muito bem. Então, qual é a educação política que eu estou dando para as pessoas poderem olhar para aquele contexto, reconhecer isso que tu diz, que são estados de poder e mudança, e aí eu, dentro daquilo que eu construí em mim,
fazer essa alteração. Eu estar participando. É porque hoje não se né? dá mais conhecimento. O que acontece? Hoje se diz assim, ou você é A ou você é B. Hoje o que existe é enfiar a goela abaixo. Hoje não existe você dizer assim, ó, eu vou botar aqui a mesa, vou botar tudo aqui, tu escolhe. Não, tu tem que escolher isso ou tu tem que escolher aquilo. Não, a gente tem que dar informação, a gente realmente tem que dar a educação, mas a gente tem que deixar também que o outro decida. Mas aí é que né? tá. Qual é a palavra, a noção do dar? Informação é uma coisa. Informação. No momento que eu dou informação, eu estou dando um dado. No momento que eu construo educação, eu dou oportunidade para a pessoa dizer o que ela quer. Isso, ela ser livre para decidir sobre o que ela quer. É a democracia, é né? democracia, é dar educação, é construir. E eu acho que a Sandra tinha essa noção da construção coletiva. Como é que eu me construo enquanto ente? A Marquita, uma vez nós conversamos, como é que eu me construo enquanto ente político que eu sou? Até para que eu possa escolher se eu vou para cá ou vou para lá, eu preciso me construir politicamente. E a gente acaba não fazendo isso com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as nossas mulheres, a educação política. Isso no dia a dia, né? Tanto uma coisa básica, tem muita gente que não sabe a função do vereador. Deborah, Né? é verdade. Durante o porque período que eu nem fiquei todo lá, mundo gosta de política, é verdade durante o seja período dita, que eu né? fiquei lá na Câmara, eu organizei a Semana da Mulher. Os 8 anos que eu estive lá, os 8 anos eu fiz a Semana da Mulher. Não foi a senhora que mandou comprar aqueles panos cor-de-rosa? Eu olho para aqueles panos e me lembro disso. Mas assim, essa Semana da Mulher, ela, 7 dias, não, as minhas semanas se transformaram em mês. Eu conseguia chamar para dentro da Câmara de Vereadores os diversos segmentos, as diversas entidades, e nós conversávamos sobre isto, exatamente a minha bandeira de empoderamento das mulheres. Porque muito mais do que fazer uma ação social, nós temos que fazer alguma coisa que não precise fazer ação social. E isto só se nós estivermos lá em cima, no poder lá maior. Porque, infelizmente, a política pública das mulheres é fazer uma ação social, muito pouca coisa. Dessas ações que você fez, Sandra, lá, eu não falei, na questão da ação que eu falei, eu falo dessas ações assim, desses debates, que nem a gente está fazendo aqui, são debates, a gente precisa ter mais isso aqui, porque isso aqui é um meio de informação, de pensar para as outras. Quem sabe, a partir deste programa aqui, nós vamos criar uma escola de educação política para as mulheres em Santa Maria. Olha, não, ótimo. Excelente ideia. Deborah, quantos programas como esse você já fez aqui? Contando as eleições? Não, fora eleição. Sobre debater com mulheres. Quantos programas nós já houve aqui sobre isso? Aqui na TV, a TV Santa Maria já tem, teria que ver com a direção. Tá, só não pode dizer. O que eu quero dizer? Que ainda assim é pouco, porque nós precisamos de mais para informação. São minutos, não é? Essas ações que você fez na Câmara, né? Quando eu falei de ação, eu falei ações, não falei ações sociais, eu não estou falando, estou falando de ações de você conversar, de você inserir, de fazer debates. Foram várias mulheres. Quantas hoje você pode olhar e dizer que, não, essa, através desse trabalho que nós fizemos, ela veio, ela está conosco, ela mudou, ela foi candidata? Eu não sei. Eu não sei até ter quantificado. Você viu, né? Que você vai fazer as ações e você necessita das ações, mas necessita de algo mais para que elas se decidam para vir. Claro, e aí é que isso que a gente aí tem que o papel da política pública. Para isso nós nós temos uma política pública para empoderar essa pessoa que está lá na ponta e que sofre a violência no dia a dia. E nós estamos num espaço privilegiado, mas a grande maioria das nossas mulheres, eu falo enquanto mulher trans, movimento LGBT, está lá na ponta, está na prostituição, está lá tentando sobreviver. Mas nós temos que pensar nessa política, garantia de direito para ela poder acessar. Tu lembra, tu participava, tu lembra quantas mulheres se tornaram presidente das associações? E associações.
graças aos Graças àqueles movimentos, daquela conversa, a gente chamava e buscava. E isso já das promotoras legais, lembra que nós tínhamos Mas você percebeu que a responsabilidade continua sendo nossa, enquanto mulher, para poder fazer isso, ter mais desses movimentos, buscar mais. O que eu digo é assim, nós não podemos esperar pelo partido, nós não podemos esperar pelos homens, nós não podemos esperar. Nós é que temos que fazer acontecer através de nós. É isso que é muito... Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vim de uma família pobre, tá? Meu pai era eletricista e minha mãe era costureira. Tá, eu me formei em Direito, eu paguei a minha faculdade, eu trabalho desde que eu tinha 13 anos de idade. Eu vou dizer para você, Débora, você vai fazer, eu posso falar para qualquer pessoa de qualquer setor, de qualquer comunidade e de qualquer classe social. Eu nunca tive ninguém que desse tapinha nas minhas costas e disse assim, filha, vai porque você é capaz, vai porque você consegue. Tudo que eu consegui até hoje, eu consegui foi brigando, foi lutando, foi chorando, sabe? E eu quero poder, com a luta que eu tenho, que eu tive na minha vida inteira, quero sim poder trazer a minha história, uma história de quem trabalhou, de quem venceu e quem buscou, porque eu nunca tive ninguém que me desse espaço ou me desse uma cadeira para sentar. Eu sempre tive que brigar sempre pelas coisas que eu queria. E é isso que nós precisamos, brigar pelas coisas que nós queremos. Mas se a gente esperar partido e homem, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essa tua história é a história comum da maioria das mulheres brasileiras. E é lindo, e é maravilhoso. Não é uma exceção. Não, eu não sou uma exceção mesmo. A tua história é a história de todos que estão aqui e que todas as mulheres. E aí, dificilmente nós vamos ter as mulheres, e aí também tem um detalhe, né? O comprometimento dessa mulher para a mudança, e aí eu acho que a gente bate numa questão que é política pública que exista para que a gente possa ter mais anos circulando por aí, elas são importantes. Porque nós vamos ter sempre aquela luta constante que se um vai até o grau 9, para te chegar ao grau 10, tu tá sofrendo, para chegar ao 11, tu tá sofrendo. Ou seja, ninguém bate nas costas de ninguém, ninguém dá maçã para ninguém. Não, a gente tem que batalhar. A gente tem que ir atrás disso. E aí vem uma questão. O contexto social onde cada um está inserido é diverso. Sim. Então, por mais que, por exemplo, se meu pai e minha mãe, os dois foram funcionários públicos. Eu tive uma condição de trabalho, eu paguei a minha escola, eu sempre trabalhei, aquela história toda do curso, muito bem. Agora, eu tenho a Maria que está aqui atrás, ó, que o pai e a mãe dela puxam carroça para fazer reciclado. Ela não vai receber tapinha nas costas da mesma forma que eu não recebi. Só que ela não está na mesma posição que eu, que sou filha de funcionário público. E ela está lutando para sobreviver no dia a dia. E como é que ela vai chegar nesses espaços? Então, tem todo esse contexto social, econômico que a gente passa, né? Então, por isso que a gente lutar pela política pública, empoderar elas, levar essa informação para lá. Isso eu acho que através da educação a gente também tem que pensar nisso. Cada pessoa, você vai ter o seu... Tudo que você vive da tua vida é a tua história. E a tua história, ela é um testemunho. Tu vai ter a tua história, o teu testemunho pro teu grupo ou para as pessoas que estão ao teu redor. Eu vou ter o meu histórico, né? Ó, a Sandra foi defensora pública, coisa linda. Mas por que eu fui defensora pública? Porque você estudou, mas você venceu. Eu sempre estudei em escola pública. Meu pai botava solado no meu sapato porque ele era professor estadual. Não tinha dinheiro suficiente para me dar o sapato cada vez que ele comprou aquela coisinha de sapateiro e ele mesmo cortava o couro e pregava no meu sapato. É uma questão de luta individual e familiar. Com certeza. Você estudou em colégio público. Toda a vida. Eu estudei em colégio público. Mas o colégio público que nós estudávamos, eles nos davam condições. Eles davam condições. Eu estudei a vida inteira em colégio público. Eu fiz faculdade particular quando já estava trabalhando e eu paguei a minha faculdade. Mas naquela época, o colégio público era um colégio bom. Não é o que a gente vê hoje, que infelizmente não tem nem muita estrutura. Mas não tem estrutura toda. Marcinha, só que é o seguinte, o lugar que você está, de poder viver isso, é um lugar de do mínimo número de mulheres.
sabe? Nós temos um mar de gente atrás de nós que não está nesse colégio público que deu condições, que não consegue. Por quê? Então, porque aí hoje a política não trabalha mais. É isso aí. Cadê? O quê? Todo mundo, na época de campanha, todo mundo fala educação, saúde e segurança. Esse é o jargão. Mas lá na realidade, lá no dia a dia, a gente tem que cobrar mais desses políticos que eles realmente tenham ações que mude a educação, que mude a saúde, que mude a segurança. É nisso que, a partir do momento em que mudar isso, vai também ajudar as pessoas a conseguirem atingir o objetivo que elas querem. Tá entendendo? Tem que mudar. Mas aí, assim, é uma questão de nós termos políticas que ultrapassem a noção de governo. Políticas que ultrapassam. E entramos na formação também, né? E entramos na formação. Então, essas questões. E quanto a essa questão do testemunho, por exemplo, Ana Neve. Meu pai é eletricista, minha mãe costureira, primeira casa de barro, situação muito complicada. Graças a Deus, pessoas trabalhadoras, honestas, íntegras, trabalharam, me apoiaram. Eu vivi em outra, claro que eu vivi em outra fase da que nós vivemos hoje, que é muito diferente. Tinha muita dificuldade, hoje é totalmente diferente de hoje. Mas o que eu quero dizer, Débora? Eu quero dizer que eu batalhei. E eu quero dizer para outras mulheres que é possível a gente batalhar junto e a gente conseguir vencer, sim. Claro, se a gente tiver políticas públicas, se a gente tiver mais ensino, se a gente tiver mais orientação, vai ser muito bom. Mas independente disso, a gente não pode parar, a gente tem que continuar acreditando e lutar. E assim como a Sandra, que foi vereadora e que ainda continua sendo um ícone dentro da nossa política no meio das mulheres, a Marquita dentro do movimento dela, nós precisamos continuar trabalhando e mostrando para essas mulheres que é possível chegar lá. A gente tem que continuar com essa força, acreditando que independente das circunstâncias que não estão nos favorecendo, a gente não pode parar. Mas tem uma questão que agora tu trazes aí, que eu acho que é muito importante, que a gente vivencia muito, principalmente dentro da ONG Igualdade, né, Marquita? Que é a representatividade. E é aí que é importantíssimo nós termos representatividade. Hoje, dentro do Congresso Nacional, por exemplo, nós somos as mulheres negras, são 27% da população aqui, né, numa pesquisa, e nós temos 2% dentro do Congresso Nacional. E aí, o que faz com que as mulheres negras não sejam eleitas? Da mesma forma, o que faz com que as mulheres trans não sejam eleitas? O que tem? Qual é o sistema? E aí é como a Sandra disse. Nós precisamos dizer, no número, no universo, quantas mulheres brancas também são eleitas? Muito pequeno o índice das mulheres. E é para todos. Mais alta que outros acho que a dificuldade é ser mulher nisso tudo aí, né? Não, eu acho que são duas coisas. Porque faltam negras, faltam brancas, faltam... falta mulheres. Falta mulheres. É que a gente precisa fazer o recorte racial. Também. Nós temos um número pequeno de mulheres que são eleitas. E menor ainda. E nós temos um número menor ainda de mulheres negras e menor ainda de mulheres trans. Ou seja, nós precisamos trabalhar esses estratos. Nós precisamos trabalhar esses estratos. Nós não podemos passar o E aí isso inclui aquela história que é dentro da onde nós estamos. E não é cota que vai resolver. Nós somos agente político. Isso é trabalhar dentro dos nossos espaços. Não mesmo. Claro. Dentro dos nossos espaços. E aí eu acho que vem assim, o compromisso que a gente tem, que é um compromisso geracional. Porque a gente vai passar. Entendeu? A gente vai passar. Então, assim, afinal de contas, o que nós hoje estamos fazendo para a mudança e para a melhoria deste contexto social que a gente está inserido? Que a gente não está inserido e que precisa estar. Precisa mudar, né? E aí a gente tem aquela noção dos passos, né? Qual é o passinho a mais que eu estou dando para que as mulheres negras, no nosso caso, para que as mulheres trans, para que as mulheres cis, possam efetivamente estar lá no meio da política, serem ouvidas, serem respeitadas, porque ninguém vai nos dar nada. Com certeza. Nós vivenciamos aí 380 anos de escravização do povo negro, não nos deram nada, nunca nos deram nada. E questionam as cotas ainda, gente. Então a gente precisa fazer, né, esses recortes. Foi esta preocupação que me levou a entrar para o meio político partidário. Lá na Defensoria Pública, eu atendia principalmente as mulheres.
tive clientes homens, não sem problema nenhum, tive clientes trans, tive clientes doentes mentais, mas todas as pessoas eram atendidas e eu busquei sempre fazer com que fossem atendidas. Bom, passou muito tempo, eu estou em campanha política num determinado local. Era num bar onde estavam dançando todo mundo e eu me senti um pouco constrangida de entrar ali, porque não era o meu ambiente comum. E nisso vem um homem e se dirige a mim: a senhora não é a doutora Sandra Rebelato? E eu disse sim, já com medo de alguma coisa, né? E ele disse assim: pois é, a senhora foi advogada da minha mulher. Só me deixou com os tênis nos pés porque eles estavam nos meus pés. Foi uma boa defensora. Eu fiquei... sim. E eu quero te fazer uma pergunta. A tua mulher não merecia? Doutora, a senhora me tirou o chão. Merecia. Pronto. Então, eu digo, porque eu nunca fiz nada que fosse injusto para A ou para B. Isso. Então, a defesa das mulheres é imprescindível, nós precisamos continuar nesta luta e eu creio que realmente só através da educação nós vamos conseguir fazer com que as mulheres se sintam encorajadas a enfrentar um mundo que não foi preparado para ela. Exato. E olha só. E muito importante também, Débora, puxando aí o que a Sandra falou, muito importante também sempre deixar bem claro, né? Nós, enquanto mulheres, não queremos ser melhor do que ninguém, não estamos competindo com ninguém. Nós apenas queremos preencher os nossos espaços, que por direito é nosso. É isso que nós queremos. E o que a Sandra falou, nós não estamos aqui para brigar se somos melhor do que os outros. Eu não quero ser mulher, não quero ser melhor, nem quero ser comparada a eles. Eu tenho meu brilho próprio, eu tenho, né? Isso é muito importante. Talvez até isso seja uma coisa que milindre eles, né? Quando chega uma mulher, né? Mas que entendam isso. A gente não está aqui, a gente quer ocupar o nosso espaço enquanto mulher, ter o direito de ter a nossa fala, de defender aquilo que a gente acredita. É isso que a gente quer. E que outras mulheres venham e que outras pessoas venham para fazer, para contribuir para essa sociedade, para que essa sociedade ela possa realmente ser próspera, para que ela possa realmente, a gente possa atender o anseio, a necessidade do povo, porque o político é isso, ele está ali para servir o povo. Então que a gente possa estar fazendo isso, estar se unindo nesse grande objetivo que é mudar a vida das pessoas. Marquita, então aqui já concluímos. Sim. Só agradecer e dizer que um dia a gente possa estar no espaço que realmente a igualdade de gênero seja de fato e não só falas e não só pensamentos, né? Que a gente possa ter um dia tranquilo e uma boa votação para todos e que esse espaço perpetue por muito tempo, que a gente possa ter outros diálogos, né? Isso, muito bom, é muito importante. Muito bom, foi muito bom, Débora. Mais uma vez a toda a produção e a TV Santa Maria por esse convite. É uma realização muito grande, muito obrigada pela presença de vocês três aqui. As eleições estão acontecendo, quem já votou, excelente, quem não votou, vá lá, deposite o seu voto, faça parte desse processo democrático que é tão lindo, que é fundamento do nosso Estado democrático de direito. Muito obrigada, meninas. Obrigada, foi lindo. Obrigada a você, aí, obrigada pelo convite. Já querem receber de volta? Pode ser, Pode né? ser, Débora. Em primeiro lugar, parabéns, Débora. Muito obrigada pela participação da Marquita Quevedo, coordenadora da ONG Igualdade, Sandra Rebelato, advogada, e Ana Nery, empresária. Débora, nossa colega aqui na TV Santa Maria, brilhante apresentadora, conduziu um debate importantíssimo. Obrigada pela presença e pela colaboração de todas vocês. Obrigada. Nesse momento, então, agradecendo as nossas convidadas, vamos fazer um breve intervalo e retornamos na sequência com mais debates, mais informações, mais debates, mais convidados, mais assuntos, mais informações para você que nos acompanha aí pelo canal 19 TV Santa Maria, também pelas redes sociais. Nós voltamos em seguida com muito mais informações e com muito mais conteúdo a todos vocês que nos acompanham e a quem nós agradecemos, né? Sempre, né, Janine? Com certeza. Voltamos em seguida, TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha.
TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento, o cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria, a gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor, você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. J Collect, inventários e estoque. Pampeiro Volkswagen, há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022.